Sejam bem-vindos mais uma vez a este canal, e no vídeo de hoje eu falarei sobre o romance O Cerne da Questão de Graham Greene e a Virtude da Esperança. Eu tive essa ideia, se vocês viram durante um vídeo anterior, eu não lembro se foi o vídeo em que eu falei sobre São John Henry Newman ou se por algum motivo foi o vídeo em que eu falei sobre José Maria de Pereda, mas a ideia me veio, não é, de um romance que eu já tinha lido do Greene, que me causou um impacto profundo, e sobretudo por causa de um ensaio do padre Charles Miller também, que eu li na preparação para outra aula que eu já dei aqui no canal, que foi a aula sobre o poder e a glória do Graham Greene. Então é um vídeo que está intimamente, o vídeo de hoje está intimamente associado a esta aula sobre o poder e a glória. Eu vou falar de outro romance, O Cerne da Questão, que faz parte do denominado ciclo católico do Graham Greene. Então, eu recomendo que vocês assistam a essa aula também, e tanto no vídeo de hoje quanto nessa aula eu vou me referir muito, na aula eu já me refiro, não é, ao ensaio do padre Charles Miller sobre o Graham Greene, que me pareceu excelente. Como eu disse, o cerne da questão, The Heart of the Matter, está traduzido para o português já com esse título, O Cerne da Questão. Se vocês quiserem procurar para ler, eu recomendo muito. Faz parte do ciclo católico, está profundamente atrelado ao poder e à glória também, pela relação entre a miséria humana e a misericórdia divina, o aparente silêncio de Deus na vida daqueles personagens, não? A dificuldade com a esperança aparece com muita clareza nos romances do Graham Greene. Parece que ele quer levá-la ao extremo, não é? Essa dificuldade, o aparente desespero, o silêncio de Deus, como ficou conhecido. Não, o Greene quer levar essa experiência ao extremo, e é por isso que o ensaio do padre Charles Miller, o título do ensaio é Graham Greene ou O Martírio da Esperança. É o que chamam também de martírio, martírio branco, eu não me lembro, mas é um martírio sutil, não é aquele martírio que vai acontecendo ao longo da vida e que não tem um grande acontecimento. Por exemplo, o sujeito não é devorado por leões, como aconteceu com Santo Inácio de Antioquia. No caso das obras do Greene, alguns personagens ficam obcecados com a miséria, tanto a própria quanto aquela corrupção que está ao seu redor, não é? E por isso diz o padre Charles Miller que a maior tentação é o desespero diante do aparente silêncio de Deus, para toda essa maldade, tanto própria quanto alheia. Vejamos, o Greene não é um ideólogo, então, embora depois ele tenha flertado com algumas ideologias, eu não vou entrar nisso, mas sobretudo nesse ciclo católico, uma das coisas que ele mostra é o fracasso das ideologias de oferecerem um paraíso terrestre, não é? Então, ele está obcecado com a miséria que é observada no mundo, sim, mas é uma miséria que é constituída pelas pessoas, e que o sujeito que anota, que observa e que diz, bom, há muita miséria, também faz parte dela, também é uma parte intrínseca dela, é um dos causadores dela. Apesar da tentação do desespero, vejam, nessa desordem tem algo que é revelado. Nessa tentação do desespero existe uma verdade que aparece. E essa verdade que aparece é a verdadeira face do mal, o pecado. É isso que o Greene consegue mostrar. E o primeiro gesto do cristão para o Greene é o de agir com franqueza, olhar o mal de frente e assumi-lo, dando-lhe o seu verdadeiro nome, pecado, com todas as implicações que ele causa nas nossas vidas e das pessoas ao nosso redor, aquilo que podemos fazer, o modo como podemos contribuir para destruí-las. No cerne da questão, a gente vê uma miséria cotidiana, não é? Se com alguma frequência eu falo, porque me interessa da santidade na vida cotidiana, das oportunidades de santidade na vida cotidiana, que os romances católicos dos séculos 20 e 21 nos mostram com bastante clareza. O Greene não foge dessa linha, mostrando a miséria na vida cotidiana, a miséria moral. O personagem principal é o Scobie, que é um oficial de polícia colonial em Serra Leoa.
ele está casado com Louise. Ela é uma personagem assim um pouquinho vitoriana, uma caricatura daquelas personagens vitorianas seráficas, infantilizadas, porque ela é falsamente todas essas coisas, não é? Presa a uma série de convenções sociais que naquela região da África colonial inglesa são bastante caricaturescas, não? Ali as únicas coisas que se manifestam com mais clareza são os vícios e as virtudes. Existe uma espécie de necessidade de mostrar as caras ali. O Scooby até fala disso, das máscaras, que elas não servem naquele lugar. Tanto o Scooby quanto a Louise, mais especificamente a Louise, estão torturados pela morte da única filha que eles tiveram já havia alguns anos. A Louise está preocupada com o pequeno status do Scooby, não é? Ela quer que ele seja promovido a chefe de polícia. E é interessante que o Scooby, ele é totalmente correto, totalmente honesto durante boa parte do livro, e ele é conhecido como Scooby o Justo, inclusive, né? E aí, só que quando ele não é promovido a chefe de polícia, ela tem uma decepção enorme, né? Ela fica triste, ela faz birra, eu não sei o quê, e aí vejam que coisa mais infantil, né? Então o que o Scooby faz? Bom, ele não tem muito dinheiro guardado porque ele não ganha muito dinheiro. Ele pede dinheiro emprestado a um comerciante desonesto e diabólico, que é o Yusuf, para pagar a Louise uma viagem de descanso para a África do Sul. Scooby ama a sua esposa, e aqui começamos o problema e o defeito do Scooby por piedade, o que a gente pode dizer em português por dó. O Scooby tem dó da Louise e ele se sente afetado pelo sofrimento dela, aquilo o incomoda. É como se ele fosse o responsável por fazer aquele sofrimento, por tentar fazer aquele sofrimento cessar o tempo todo. Ele não tem necessariamente um carinho por ela, um amor, algo positivo, algo que ajude a promovê-la, senão ele tem esse dó da sua própria esposa, não é? O problema é que o Scooby sabia que o Yusuf era desonesto, e o Yusuf, por sua vez, sabia que o Scooby era honesto, que era um sujeito assim que ele não conseguia aprender de modo algum. Ele podia ter contatos até com o superior do Scooby ali, ele podia descobrir as fraquezas das quais ele poderia se aproveitar, não é, para os seus jogos de lucro desonestos, mas com o Scooby não. Com o Scooby era diferente, até que ele descobriu essa fraqueza desse dó que o Scooby sentia. E enquanto a Louise está viajando, o Scooby passa por duas experiências. Duas pessoas ele conhece. Primeiro, há um naufrágio ali perto de onde o Scooby estava, e algumas pessoas são resgatadas desse naufrágio. Dois episódios importantes. Um é que Scooby encontra uma moça chamada Helen Roth, que será a sua amante, mas a relação de dó com ela não é diferente. E o Scooby conhece essa Helen porque ele vai ali ajudar no resgate, ele ajuda também os poucos sobreviventes que havia, do modo como ele podia ajudar, né? E havia uma menininha, uma criança pequena, que ela estava muito ferida, e o padre Charles Miller faz questão de lembrar isso. Ele acha esse episódio muito importante. A melhor reflexão que eu li sobre o cerne da questão foi do padre Charles Miller no livro O Cristianismo no século XX, a literatura. Não é que provavelmente o conjunto mais completo de crítica literária, não é, voltado para a literatura com uma perspectiva católica, né? E o Scooby vê essa menina sofrendo e chamando pelo pai, não é? E então ele faz uma oração. Primeiro, o sofrimento dela dói nele desse mesmo jeito, daquele incômodo, aquela coisa insuportável da vida seja uma espécie de absurdo, ter esse sofrimento de uma criatura ainda mais inocente do que as outras, porque é uma criança. Ela fica chamando pelo pai, e o Scooby faz uma oração que é a seguinte: Senhor, dê paz nessa menina. Mesmo que o Senhor tire a minha paz para o resto da vida, eu peço que o Senhor dê paz a ela. Então, no momento seguinte a essa oração de fato, ela é em certo sentido atendida, até onde a gente tem acesso a essa informação pela narrativa, claro, porque o Scooby tenta distrair essa criança e ele começa a fazer sombras na parede.
Então a menina olha aquelas sombras e ali ela está com muita dor, não é? Então um pouquinho, talvez tendo alguma alucinação ali, sofrendo, mas ela confunde o Scooby com o pai dela. Então sim, ela tem um pouco de paz, ela experimenta alguma paz e ela morre tranquila. O Scooby consegue, vejam, nesse momento ele não está pedindo pelo seu próprio conforto, no sentido de pedindo a sua felicidade, a sua tranquilidade. Meu Deus, eu não quero ver essa menininha sofrer, me dói ver essa menininha sofrer. Não, dê a paz para ela, ainda que o Senhor precise tirar a minha paz para isso. E eu conto esse episódio primeiro, que é tão importante, porque agora a gente vai ver a debandada do Scooby, o modo como ele cai muito baixo. Então ele encontra a Helen Roth, também outra pessoa, uma jovem, ela deve ter uns 18, 19 anos, o Scooby é um pouco mais velho, ela tinha sido recentemente casada e ela perdeu o marido, que também era bastante jovem nesse naufrágio. Ela é infantilizada também, mas não é inocente, então é uma coisa meio ridícula, caricaturesca e um pouco incômoda, no sentido dela é uma criatura assim, totalmente sexualizada já. E no entanto, ela ainda tem uma falta de maturidade infantil, ela tem esperanças infantis, carências infantis, que ela tenta suprir de uma maneira mais ou menos sexual, não é? Ela é precoce sexualmente, mas infantil, então o contraste é bizarro. E o Scooby tenta protegê-la de algum modo, de novo sentindo essa piedade amarga, não é? À medida em que ela se vincula a ele, que vai contando essa história da vida para ele, ele já vai sentindo essa piedade amarga, de novo esse dó dele ser responsável por esse sofrimento de alguma forma. E a Helen, por sua vez, entende que o Scooby, para protegê-la, deve ser o seu amante, não é? Então, quando ele não quer ser amante dela, fica, nossa, será que ele vai me abandonar? E aí aparece outro sujeito, que é o Baxter, se eu não me engano, que é um predador sexual que simplesmente usá-la como um pedaço de carne. O Scooby vê isso e diz, bom, se eu não estiver aqui, não protegê-lo nesses termos, não tenho o que fazer. E ele não consegue abandonar a Helen, a menina dolorida. Então Wilson, que é um inspetor contratado para investigar casos de corrupção em Serra Leoa, que está monitorando o Scooby, escreve uma carta para Louise, se passando por uma amiga, né, uma carta anônima dizendo que o Scooby tinha uma amante, que tinha essa moça como amante. Então a Louise volta da viagem dela, etc. E o Scooby começa a se ver nesse dilema, ele vai se enrolando cada vez mais com o Yusuf, porque o Yusuf também interpreta... ele pega uma carta que o Scooby escreveu para Helen, então ele tem o Scooby cada vez mais nas mãos. Não é? É interessante que o Scooby, esse homem justo, tem práticas virtuosas por preguiça e desilusão. É um personagem presa da assídia, é uma completa presa da assídia. Ele é honesto, mas não acredita no valor das virtudes que pratica. Né? O que é importante aqui é que, ainda que nominalmente o Scooby e a Louise, a esposa dele, são católicos. Né? Tem essa figura do Padre Rank, não é? E em um determinado momento o Padre Rank diz ao Scooby que ele também tem essa tentação da desesperança. E parece que o resto do mundo do Scooby começa a ruir. Então, poxa, se até o padre tem isso, não? É interessante, aquilo que eu mencionava no início acerca da desnecessidade de máscaras. O Scooby diz o seguinte sobre Serra Leoa e sobre o que o prendia aquele lugar. Aqui ninguém poderia falar de um paraíso terrestre. Essa ilusão seria impossível, ridículo. O céu permanece inflexivelmente no seu lugar, do outro lado da morte. E do lado de cá florescem as injustiças, as crueldades, as baixezas que nos outros países as pessoas escondem com tanta habilidade. Aqui seria possível amar as criaturas humanas quase como Deus as ama, ou seja, sem o engano das máscaras. O Scooby acaba sendo tanto paternal quanto adulto com a Helen, porque ele também não a vê com máscaras, não é? O seu dó ou pena é consumado pelo desejo. Se ele abandonasse, ela seria devorada pelo predador. A Louise, quando ela volta
já com essa informação, ela faz uma pequena chantagem emocional para o Scooby, que ela diz o seguinte: olha, eu quero que você comungue junto comigo, e para isso ele tem que se confessar, né? Ao invés de chegar e colocar as cartas sobre a mesa, vejam essa criatura falsamente seráfica, como a chama o padre Charles Miller, o que ela faz com o Scooby? Não, se o Scooby concordar em confessar e comungar, porque não tem nada disso aí, vejam só. Então o que ela faz? Diz para o Scooby confessar e comungar, porém o Scooby não consegue abandonar a Helen. Ele sente isso, né? Tem uma passagem que o padre Charles Miller também fala que em um determinado momento tá à noite, chovendo, e o Scooby ele chega até uma no man's land, não é uma terra de ninguém, entre o chalé onde a Helen ficava e a casa dele, e ele sente um conforto lá, porque ele está em uma distância suficiente para não ser responsável nem da Louise nem da Helen. O que isso significa? Significa que o Scooby não é caridoso. O que dói nele é justamente essa responsabilidade, essa tristeza, esse absurdo. Ele simplesmente não queria sentir essas coisas que ele sente, é por isso que ele está cansado o tempo inteiro, como aquele poema do Álvaro de Campos, né? O que há em mim é sobretudo cansaço, nem sequer disto ou daquilo, nem de tudo ou de nada, cansaço assim mesmo, ele mesmo, cansaço. O cansaço puro, é a assídia. No caso, a pena da Helen e da Louise pesa mais para o Scooby. Ele diz assim: olha, senhor, eu vou fazer o senhor sofrer porque o seu sofrimento eu não vejo, eu só o imagino. Scooby comunga, ele prefere causar sofrimento a Deus do que a Louise ou a Helen, não é? E por fim eu vou falar um pouco desse desespero do Scooby da perspectiva do Graham Greene, não é? O Yusuf, como eu disse, cada vez mais tem um Scooby nas suas mãos, e como o Scooby começa a ceder às chantagens do Yusuf, ele fica desconfiado de todo mundo. E o Scooby tinha um rapaz que trabalhava com ele, um criado de casa, que era o Ali, em quem ele confiava muito, que gostava do Scooby, da Louise, mas ele começa a desconfiar do próprio Ali. Então, e o Yusuf planta essa semente de desconfiança também. Então, em determinado momento, há uma cena em que eles estão conversando numa penumbra à noite. É uma conversa assim muito indireta sobre se livrar dos obstáculos, dos inimigos, se proteger. Naquele momento, o Scooby é conivente com o assassinato do Ali. Então, enquanto eles estão conversando ali, uma conversa viscosa, nojenta, tortuosa, triste, né? O Ali, o amigo do Scooby, porque de fato a gente podia dizer que ele era um amigo para o Scooby, é assassinado por um capanga do Yusuf. E só depois que o Scooby percebe que ele foi cúmplice de um assassinato e ele pensa no suicídio. Ele já não aguenta mais esse peso. Então, e pelas desonestidades que ele praticou, ele sabia que ele ia ser descoberto, mais dia menos dia, porque o Wilson é um personagem que eu não vou falar, mas também seria interessante, não é? Outro personagem imaturo, está no encalço dele. Então, ele pensa no suicídio. Ele pensa num jeito em que ele pode morrer, ele pode se matar, tomando alguns medicamentos. Ele vai aos poucos preparando, não é? Preparando as pessoas, dizendo que ele está sentindo cada vez mais um desconforto no coração, um mal-estar. Então, para que nada ficasse estranho ali, não é? Para que ninguém percebesse que ele tinha cometido o suicídio e que tivessem achado que ele morreu de um ataque cardíaco. E no fim, quando ele de fato comete suicídio, porque é o que acontece, a gente só tem uma frase dele, né, enquanto ele está morrendo: "Oh God, I love", e acaba. A gente não sabe quem ou o que ele ama, né? Existe uma confissão de amor aí, a primeira e única do Scooby ao longo do livro. O fato aqui
Depois acabam descobrindo, né, que ele se suicidou, acabam descobrindo esses enredos em que ele se meteu com Yusuf. O Wilson descobre isso. O Wilson cumpre o seu dever se casando com a Louise, não é? A Louise censura, o Scooby pensa mal dele, mas o Padre Rank fala para ela, olha, do coração de Deus ninguém pode conhecer. Do coração das pessoas só Deus pode conhecer, só Deus conhece os corações, não? E ele diz uma coisa interessante que só ele tinha observado: aquele homem amava. Aquele homem amava. Isso é muito interessante também. No entanto, objetivamente falando, o Scooby foi enganado. Vejam como o demônio aí, encarnado no Yusuf, se aproveitou da debilidade dele. Ele foi enganado, ele cometeu pecados por compaixão que não serviram de nada. A Louise continuou mais ou menos do mesmo jeito. A Helen caiu nos braços do Bergster. Embora em algum momento ela tenha sentido curiosidade por aquele deus do Scooby, porque o Scooby tinha comentado com ela que era católico, não? E o padre Charles Miller se pergunta, não, como um sentimento tão nobre quanto a piedade, a compaixão, pode levar ao crime? Como isso é possível? Não? O que nós temos em Scooby, como eu disse, é uma sensibilidade distorcida. O que me incomoda é a visão do sofrimento alheio, os próprios sentimentos em relação ao sofrimento alheio. Essa é uma coisa muito comum. Essa é uma tentação para nós. Às vezes a gente experimenta essa tentação de dó, uma falsa tentação de dó, quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente ouve um episódio de sofrimento, ouve acerca de um episódio de sofrimento, a gente fica incomodado. Eu não posso ver essas coisas, não posso aturar isso. Bom, isso já é uma manifestação, ainda que pequena, dessa sensibilidade distorcida. Algumas pessoas que parecem muito preocupadas com as outras pessoas, na verdade elas estão preocupadas, nós estamos muitas vezes preocupados com os nossos próprios sofrimentos, que é o desconforto que a gente experimenta por causa da outra pessoa e não o sofrimento dela em si, o problema dela em si. O Scooby é um caso extremo disso, um caso extremo ao qual todos nós podemos chegar, e que pode levar ao desespero, porque ele começa a pensar no sentido de todo o sofrimento. Olha, por que suportar tudo isso aqui? Qual o sentido de suportar essa porra toda? E o que ele diz, não é? Quando ele decide comungar sacrilegamente, ó meu Deus, prefiro antes fazer-te sofrer do que afligir Helen ou a minha mulher, porque a tua dor eu não a testemunho, apenas me é dado imaginá-la. E aí o padre Charles Miller estabelece um contraste, não é? A caridade é viril e alegre, enquanto que a pena do Scooby é uma doença. A vida se transforma num peso e não numa ocasião, não numa cruz, como um caminho de salvação. O Scooby não tem esperança, ele age como se a felicidade dos outros só dependesse de si, só dependesse dele. E ele quer se livrar desse peso. Ele acha que os seus ombros, sobre os seus ombros está o peso do mundo, quando não é assim. Há de fato uma presunção no Scooby, porque ele não tem esperança. Aquele que tem esperança vê que a salvação não está em si, mas fora de si. E é vendo a salvação fora de si que ele consegue agir com amor pelo outro que está sofrendo. E é isso que o padre Charles Miller fala. Lembra daquela menina que eu disse no início, não é? Para quem o Scooby pede que Deus, por favor, Senhor, me tira a paz. Se for para dar a paz para ela, tira a minha paz para o resto da vida. Bom, ele tem um ato de verdadeira caridade com ela. E nesse ato de verdadeira caridade, diz o padre Charles Miller, pode se manifestar o amor que o Scooby buscava e o que ele estava tentando buscar, mas que não encontrou na vida, o que o fez agir tortuosamente pelo pecado. Então o Green, ele mostra pra gente os acontecimentos em marcha. Então quando nós conhecemos os seus personagens, e com o Scooby, a Louise e a Helen não é diferente, já existem uma série de máculas que começaram na infância desses personagens, de modo que a gente não consegue discernir, nós não conseguimos, como diz o padre Rank, olhar para o coração desses personagens. Nós não conseguimos discernir
subjetivamente, nós conseguimos ver as ações deles objetivamente erradas, no caso do Scooby, que são ações absurdas, ou seja, ele comete uma série de pecados por compaixão, por dó. Isso é muito errado, porque ele destrói a si mesmo e acaba contribuindo para o maior sofrimento das pessoas ao seu redor, das pessoas que ele dizia amar, mas porque ele só tinha dó. A diferença de um dó e de um amor, não é? Eu ainda vou falar disso mais vezes aqui no canal, de outros personagens literários que transmitem um pouco isso. E então a gente não consegue ver onde aquilo começou e a gente não consegue verificar a consciência do Scooby para ver em que medida ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele tinha plena consciência de todos os seus atos, de todos os seus amores ou desamores, né? Então o padre Charles Miller diz, olha, objetivamente a gente conhece os pecados do Scooby e eles são condenáveis e podemos condená-los até com bastante clareza pelas evidências que a narrativa nos apresenta. Subjetivamente nós não podemos conhecer a consciência dele, não é? E algumas pessoas, vejam, o Scooby é um personagem muito bem construído, então ele tem certa ambiguidade. Algumas pessoas se identificam com o Scooby. E algumas pessoas têm pena do Scooby, porque ele parece tão movido pela compaixão que ele é digno de pena. E outros, sobretudo católicos, têm um pouco de repulsa disso. Um pouco de repulsa dessa falsa compaixão, porque enxergam essa compaixão como falsa, realmente, como um mero sentimento que, ao invés de despertar o Scooby para a caridade verdadeira, o afasta dela. Transforma aquilo num egoísmo, eu não tolero o sofrimento do outro. E eu já ouvi algumas críticas, sobretudo uma que me chamou bastante a atenção, porque me pareceu em grande medida acertada, foi no podcast Sacred and Profane Love, da professora Jennifer Frey. Só que eu acho que lá confundiram, disseram que aquilo era uma espécie de defesa do Scooby, não é que o livro, ou que o próprio Green fazem uma espécie de defesa do Scooby, quando na verdade é o contrário. O Green mesmo diz que ele não está defendendo o Scooby, mas que o objetivo dele é mostrar esse defeito. O objetivo dele é mostrar que a compaixão ou dó, enquanto pena, enquanto meros sentimentos, não podem levar à caridade. Não podem levar a uma ação de amor verdadeiro para com outra pessoa. Esse é o objetivo do Graham Greene. Agora, bom, se a gente mesmo pode sentir compaixão do Scooby como mero sentimento, e se o personagem ele desperta esses sentimentos ambíguos, significa que ele foi muito bem construído. Significa que ele é o resultado do grande esforço que o Graham Greene fez. Que ele não queria simplesmente fazer uma tese e mostrar como a paixão, como a compaixão, como a pena por si só não são suficientes, como o amor não são manifestações de amor, sendo meros sentimentos. Bom, ele fez uma coisa muito melhor do que isso. Ele colocou um personagem vivendo esse problema, vivendo esse vício, esse defeito, e um personagem se prejudicando por esse vício, por esse defeito. E é por isso que ele nos convence mais, porque ele mostra a realidade, não é? E é por isso também que o simples fato de existir essa discussão entre o Scooby ser um cara bonzinho ou ser um cara egoísta, já é uma grande conquista da obra literária do Graham Greene. E no fim das contas, como diz o padre Charles Miller no fim do ensaio dele, a obra de Greene nada mais é que um comentário das palavras divinas, não julgueis. Porque nós não conhecemos o coração do Scooby tanto quanto não conhecemos os corações das pessoas ao nosso redor. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.